Gente, são 380 escritores britânicos. 380 escritores britânicos. Sabe o que é isso? Sabe o que é 380? Entre eles são aqueles escritores que alguns deles já se tornaram clássicos em vida. A denúncia deles, a assinatura deles num documento dizendo que o que Israel faz na faixa de Gaza e fez é genocídio e é necessário parar. A minha pergunta é para aqueles que aqui no Brasil ainda querem defender Israel. A tática aqui no Brasil começou pela defesa, a tática da direita, né, dos sionistas de direita, aqui no Brasil, começou pela ideia de que Israel tinha o direito de defesa diante do terrorismo do Hamas. E foi se desenvolvendo para uma posição de se esquivar do problema, porque já não dava mais para continuar com esta ideia do direito de defesa quando o genocídio se instaurou. Agora que o Netanyahu diz que ele quer tomar posse de Gaza, o genocídio passa a ser roubo de terras. Então, fica claro que Israel quis dizimar Israel, que eu digo, é o governo de Israel, Netanyahu, quis dizimar a população dos palestinos para tomar realmente a faixa de Gaza e enfim, né? Terminar o roubo que começou com a fundação do Estado de Israel. E aquilo foi um roubo das terras dos palestinos. Então, a hora que essa situação se configurou, a crítica começou a mudar. Não fala mais no assunto de Israel nem de genocídio. Ela passou a falar no antissemitismo que estaria incrustado nas universidades americanas e brasileiras. Só que agora, gente, tá começando a ficar complicado você falar que todas as pessoas viraram de esquerda antissemita. Porque quando você tem 380 grandes escritores britânicos dizendo que não pode mais continuar isso, que é um genocídio e um roubo de terras, assinam um documento. Como é que fica essa história de você falar que há núcleos de esquerda controlando essas pessoas? Porque na universidade tem um movimento estudantil. Então você pode dizer que tem um grupo, mas escritor é normalmente uma pessoa que trabalha solitariamente. Você pode falar, mas é o mundo editorial. Mas o mundo editorial é muito mais de judeu do que de palestino. Todo mundo sabe disso. Veja os sobrenomes dos grandes editores do mundo. Então esses escritores que dependem dos seus editores e trabalham na solidão, né? Eles não são, né, ligados à instituição. O escritor trabalha na solidão do seu da sua digitação. Se essas pessoas individualmente, agora todas elas viraram de esquerda antissemitas, não dá, né, gente? Tá começando a ficar um pouco ridícula essa posição de pessoas aqui no Brasil e em outros lugares, querer ainda com essa história de antissemitismo. Aqui no Brasil,
principalmente em São Paulo, tem uma figura que está se especializando nesse tipo de pseudo-argumentação, que é o Luiz Felipe Pondé. Ele trabalha para o Brasil Paralelo, ele quer ocupar o lugar dos terraplanistas tipo Olavo de Carvalho, ele quer ser um idiota, um grande idiota. Para ele o importante é que os bens dele em Israel estejam protegidos, os bens da família dele. E ele faz qualquer negócio. É um mentiroso descarado. E de uns tempos para cá, ele começou a contar histórias da esquerda. Ele interpretando a política de esquerda. Ele nunca participou de política de esquerda. Ele sempre foi um cara restrito a assuntos de religião. Se meteu na política, não sabe o que fala, não lê, não estuda. Mas ganhou, né, lugar de fala a partir da imprensa, que precisa de uma pessoa de direita. Como é difícil encontrar intelectuais de direita, principalmente filósofos, ele ocupou ali um espaço vazio. E dentro desse espaço vazio é fake news, fake news, fake news, e agora está começando a ser o comentador da história da esquerda para, né, comer pela beirada. Ele quer desacreditar a esquerda, já que ele não pode mais continuar com a retórica de Israel tem direito de defesa, não é genocídio, né? Já que então o importante agora é corroer as bases das pessoas que são de esquerda, porque aí eu consigo, né, de certo modo, enfraquecer o movimento pró-Palestina. Só que diante dessas assinaturas de britânicos, eu gostaria de ver a cara dele. Eu gostaria que ele comentasse, que ele tivesse a coragem de dizer, não, ó, gente, os escritores britânicos, esses 380, fazem parte de um grupo, todos eles de comunistas, antissemitas. Tem jeito, né? Não tem mais jeito. Não tem mais argumento. É por isso que a gente pôs um desafio público. Não, o seu Felipe Pondé, vem conversar com a gente. Ah, vem conversar, faz tempo que a gente não se encontra, vamos sentar. Escolha o canal que você quiser, escolha o mediador que você quiser, vamos pôr na mesa os argumentos, porque falar sozinho é fácil, escrever sozinho é fácil, ir num canal, ir no outro, e falar sem nenhuma interlocução, só com puxa-saco, nossa, isso é tranquilo. Agora, venha mentir publicamente na frente de quem sabe que você está mentindo e é capaz de pôr o contraponto. Isso é o que nós estamos dizendo. Você não sabe a história da esquerda, não sabe a história política envolvida com os assuntos que você comenta. Só para vocês terem uma ideia, gente. A esquerda brasileira é antissemita, ele prega isso. É interessante que qualquer garoto é capaz de mostrar para ele uma foto icônica da esquerda brasileira. Qual é uma das fotos icônicas da esquerda brasileira contra a ditadura militar? O Herzog enforcado na prisão. Quem que era o Herzog? Um militante de esquerda e um jornalista da TV Cultura. E isso que me deixa triste. Porque ele fala essas mentiras, que a esquerda é antissemita, lá dentro da TV Cultura, sendo que o ícone da esquerda contra a ditadura militar é o jornalista Herzog, judeu, enforcado. Ou seja, grande parte da nossa esquerda tem uma ligação com Israel, uma ligação com os judeus. Mas que agora, diante do genocídio de Israel, não suporta mais isso. Não suporta mais o Netanyahu. Mas ele, Pondé,
ele é um defensor, não de Israel, ele é um defensor do Netanyahu. Então eu gostaria de dizer para ele, você está lá na bancada da cultura, da TV Cultura, você sabia que ali trabalhou um judeu ligado a outros judeus que eram comunistas e foram assassinados pela ditadura militar? Quer dizer, você não pode desconhecer isso. Eu gostaria de ver a cara dele, olhando olho no olho, né? Se ele ia ficar com o olho virado, dando uma de Clodovil, assim, com as afetações dele, nessa hora. Hã? Porque o Pondé, ele não é uma figura, ele é um grande um covardão. Não sei se vocês sabem, ele tem um medo desgraçado de debates, de confrontos. Ele só vai onde ele não tem confronto. Qualquer lugar que você fale que vai ter alguém que vai fazer oposição, ele não vai. Não vai mesmo. Mas a gente sempre tenta, né? Porque vai que uma hora um cara desse veste uma calça comprida, vira homem e inventa de aceitar os termos de uma conversa. Porque é necessário, gente, é necessário desmentir esse tipo de cara. Porque esses caras, a universidade trata esses caras como café com leite. Tem vários colegas que tratam, tenho vários ex-colegas, né, que agora a gente não é mais, né, não tão, né, já aposentou, eu também, mas que eu falava, olha, gente, vocês precisam gastar um tempo, ainda que mínimo, para desmentir o Olavo de Carvalho, porque mentira, se você não desmente, ela fica aí. Eles falam, Paulo, mas larga a mão disso, Olavo. Só que chegou um determinado momento, essa história de larga a mão disso, nós acordamos, o Olavo estava indicando o ministro da Educação. Lembram? Agora é a mesma coisa. Cara, mente, de repente vira filósofo. De repente vira professor, não é professor de nada, ele nunca conseguiu passar num concurso para professor de uma universidade pública. Ele é um cara que tem uma coluna na Folha, única, exclusivamente porque ele é de direita. Então a gente está chamando, não, você tem argumentos? Vamos pôr numa mesa. Eu desminto um por um, não com argumentos e com legado empírico. Então o desafio está posto de novo, gente. O desafio está posto de novo e eu digo para vocês, não deixem esse tipo de gente, assim do tipo, não vale nada, deixa para lá. Não, cuidado com essa história de não vale nada. Porque em determinado momento, gente, não sei se vocês se lembram, tinha gente da USP lendo Olavo de Carvalho, levando a sério. E aí já, né? Aí já era tarde. Tá aí, ó, né? O resultado tá aqui. O Ministério da Educação até agora não se recuperou dos estragos de 4 anos. Então, não vamos deixar acontecer de novo. E eu não quero deixar. Por isso que eu estou chamando. Vamos sentar. Vamos sentar. Não quer? Tá com covardia? Por quê? Porque não tem argumentos. Tá feito o desafio mais uma vez. E não vou parar, não vou deixar para lá, não. Essa história de que, é um boboca, não sabe nada e deixo para... Não é um boboca, mas tá tendo voz. Então, vou chamar aqui, mas não precisa ser aqui nesse canal, pode ser em qualquer lugar. Põe um mediador, por lá que eu quero ver o argumento na minha frente. Na frente de outros que são puxa-saco aqui, não sabem a história da esquerda, tudo bem. Eu quero ver na minha frente. Na minha frente eles não falam. Não fala. Aliás, nem vem, porque passa, quando ele escuta nome Paulo Giraldelli, ele já vai direto dar diarreia nele.
E não sou eu que estou falando isso. Isso aí, né? Gente bem próxima que me diz, bem próxima dele. É isso. Daqui a pouco a gente volta.